E aí, boa noite. Boa noite, Boa tudo noite, bem, meu galera. amigo? Boa noite, Felipe. E Como é que aí? vai essa força? Tô bem, um pouco cansado, mas tá tudo tranquilo. E o senhor, como é que Sem, tá? sem áudio, tá sem áudio, galera? Aqui tá normal, aqui tá tranquilo aqui. Alguém falou que tá sem áudio. Tá tranquilo aqui. Coloquei pra gravar a tela. Galera, boa noite a todos. Boa noite a todos. Peço desculpa aí o atraso. Eu peço desculpa aí o atraso. É a coisa mais rara do mundo. Acho que a galera que acompanha aí minhas lives sabe. E eu vou explicar a vocês. Explicar o A live, motivo, a live já vai explicar a galera tem que saber o motivo, razão explicar o ou motivo, guerreiro. circunstância desse atraso. Eu vou dizer o motivo, a razão, a circunstância desse trabalho, desse atraso. Eu estou falando até errado. Estava de serviço ontem e eu estava com a live tudo pronto aqui, tudo certinho, e eu deitei para tirar um cochilo, né? Que eu estava de serviço ontem. O serviço foi puxado. Quando deu 9h20, o telefone toca. Quando eu olho, o convidado, Felipe Brito, ligando, perguntando qual o horário da live. Eu acordei, tô com a cara de sono, já estou trocando as palavras aqui. E foi esse o motivo da live. Galera, me perdoe aí, viu, galera? Esse atraso aí, esse foi o motivo. Então, estamos aqui nosso convidado. Convidado e amigo, né? Para deixar claro para vocês. Convidado e amigo, Felipe Brito. Soldado Felipe Brito. Ele tem formação, ele é formado em educação física, ele tem conhecimento nessa área de educação, você sabe o que está falando. A gente focou a live da gente em exames médicos, que eu tenho certeza que a cara de som do professor não nega. Pelo menos eu não estou mentindo, né? Pelo menos eu não estou mentindo. Então, galera, eu fui puxado do serviço ontem, por isso que eu estou aqui cansado. Então, vamos falar sobre exames médicos, que é. Vamos deixar passar essa, galera é miserável aí, viu? É um tema muito importante. Tenho certeza que vocês estão curiosos, certo? Agora, é o que eu digo, todo mundo imagina que os exames médicos vai ser uma atacada financeira, tá certo? Mas o objetivo não é esse, não é assustar vocês. O objetivo aqui é a gente deixar claro para vocês quais são os exames, mais ou menos os custos, entendeu? E fazer um bate-papo agradável por isso. Então, não se preocupe com valores, porque você já sabe que o valor vai ser alto. Se preocupe em estudar. De que adianta você não passar na primeira fase e você não chegar nem na segunda fase. Então, essa é a ideia. Então, boa noite, Felipe. Se apresente para a galera aí e vamos iniciar. Boa noite, professor Hugo, né? Meu nome é Felipe, meu nome de guerra é Brito, eu sou soldado da Polícia Militar do Estado de Alagoas e sou licenciado em Educação Física, sou bacharel em Educação Física também, com especialidade em Fisiologia, né? E como o Hugo falou, nós somos amigos, né? Nós somos amigos há um bom tempo, na verdade. Eu estou com meu irmão, né? O Hugo, ele é amigo da minha família, né? E me convidou, né, para esse bate-papo com vocês para falar um pouco sobre os exames, né? Tendo em vista que é uma etapa que muita gente é curioso, as pessoas ficam curiosas, né, em relação a isso. E aí eu vim no último certame, né, e tenho um pouco de experiência porque a gente passou por essa etapa um pouco recente, né? E aí tá um pouco fresco na nossa memória. E dentro do meu contexto, Hugo, eu enquanto professor de educação física, eu trabalhei também na Unimed. Eu não sei se você tem ciência disso. Eu trabalhei durante 3 anos, né? Eu prestei Lembro, serviço na lembro, Unimed. lembro. E aí eu tenho uma grande amiga, né? Que é a Rosenilda, tá aqui de Penedo. Ela me ajudou bastante nessa questão dos exames, né? Eu sempre ligava para ela, Rô, me ajuda nisso. Ela sempre me direcionava, né? Olha, você vai em tal canto, você vai assim, você vai assado. E assim, eu consegui ganhar tempo, né? Porque foi tudo muito em cima, né? Nós tivemos cerca de um mês para a gente nos preparar, assim, do resultado da prova. A gente teve um mês para a gente apresentar, né? Apresentar esses exames, né? E aí, assim, Então, peraí, dentro peraí. desse... Uma informação extremamente relevante. Então, quer dizer que você teve pouco tempo para a apresentação desses Isso. exames. Porque, na verdade, se não estou enganado, a prova foi dia 30 de setembro, né? Aí a gente foi dia 30 de setembro a prova. O dia 26, se eu não estiver enganado, de outubro, a gente saiu o resultado. E pós isso, já saiu o A prazo data. para a gente entregar os exames, cerca de um mês depois. Aí quer dizer, a gente Entendi. teve todo esse tempo, né, para a gente sair procurando é, as clínicas, né, específicas para cada exame, para cada avaliação, né?
E uma curiosidade foi que nesse certame de 2018, a CESP pediu o RQE, né? Que é, na verdade, ele trata da especialidade, né? Da especialidade do médico. Quer dizer, além do CRM, o médico teria que ter o RQE, certo? Que era para mostrar que ele era especialista naquilo. Aí, Caramba. inclusive, alguns médicos, eles não sabiam o que era o RQE. Aí, consequentemente, a gente, além de procurar, certo, os exames para serem feitos em tempo hábil, a gente teria que procurar um médico que tivesse o RQE, tivesse o registro, se eu não me engano, é de qualificação de especialista, mais ou menos isso. Bem Aí, quer dizer, interessante. tipo, Tão a gente específico que nem os médicos estavam sabendo. isso, né? Inclusive a gente ia na internet para procurar se o médico realmente era especialista. E muitas das vezes a gente tipo, perguntava ao médico sobre o RQE, ele não sabia. Aí a gente procurava o RQE e falava, doutor, o seu RQE é esse daqui. Aí alguns deles não sabiam que tinha RQE, Caralho. eles já tinham, era. O cara chega só, E, doutor, só a documentação do senhor é essa, pô, aqui. exatamente. O cara, Aí eu não eles tô nem colocavam a sabendo, bicho. mão, eles colocavam a mão mesmo, né? Tipo, a CESP não cobrou em relação a isso, a gente colocava com a mão. Eles colocavam com a mão, assinava e a gente conseguiu legal. Só que assim, ao final não teve problema, né? Porque Bem interessante, Brito, essa só que assim, observação ao aí. final também não teve problema porque algumas pessoas levaram o seu tal do RQE e não teve problema. Só que assim, para garantir, a gente já vai ciente, né, do que é para ser feito. É aquela coisa, a banca cobra, a gente vai lá e faz o que é para ser feito, né? Aí o aluno perguntou aí, e dá tempo? Tem que dar, meu amigo. Não tem Dá, essa dá de vai dar tempo, dá tempo. tempo. Não. Não dá tempo. Dá tempo, na verdade, porque é o seguinte, se eu não me engano, são. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 10 tipos de exame, né? 10 tipos de segmento, na verdade, desde exames clínicos até exames laboratoriais. E provavelmente cada um desses você faz em um dia, né? Por exemplo, você é cardiologista e você tem a questão dos testes, né? Um dos dias você faz os laboratoriais, por exemplo, urina, fezes e sangue, você também já vai para uma tacada só. Aí, quer dizer, consequentemente, é muito exame, né? Muito teste, mas você consegue ganhar tempo porque vários deles são para o mesmo segmento. Deu para Entendi. entender? E Entendi. No aí caso dá de tempo. sangue, cai um bocado de sangue, por exemplo. É assim, né? De sangue cai, sei lá, de sangue são, se não me engano, são 24 tipos de análise, 24, 25, só que tipo, você faz uma amostra só, né? E lá o laboratório faz HDL, LDL, bilirrubina, né? E aí Então, vai pelo que eu tô fazendo. vendo aí, Britão, o problema vai ser o valor, né? Porque no caso o dinheiro que vai ser mais o problema, porque uma amostra de sangue, como você falou aí, já faz logo um bocado, não é isso? É verdade. Eu trouxe aqui, né, alguns dados que eu tinha do meu concurso, né? E, e fui um pouco a fundo para ver, né, como está um pouco da questão, né? Por exemplo, se a gente Entendi. for pegar as amostras dos exames laboratoriais, né, que é de sangue, urina e fezes, ele está no valor de R$ 613, né? Isso aqui eu estou trazendo correlacionado com a nossa cidade, né? Assim, tendo em vista que, obviamente, o seu curso, né, ele abrange Penedo, Alagoas e muita gente, né, nas cidades circunvizinhas, do Nordeste, muita gente vem fazer o concurso, né? Muita gente do Brasil. Só que trazendo para nossa realidade, trazendo de Penedo, né, eu consegui encontrar esse valor, 613. Quer dizer, não é um valor barato, né, mas foi o menor valor que eu consegui encontrar, né? Só que existe uma vantagem para quem tem plano de saúde e você consegue ter isenção desse valor, né? O plano ele cobre, né? Inclusive, os valores que eu trouxe aqui da época que a gente fez os exames, né? Muitos deles os planos cobrem, né? Aí, para quem tem plano de saúde já se leva uma certa vantagem em relação aos gastos finais, porque o plano vai cobrir, né? Quem não tem, infelizmente, vai ter que ver como é que vai fazer para custear isso aí, né? Vai ter que dar seus pulos, meu irmão. E olha o que teve de gente que deu os pulos, viu? Porque assim, a questão de um mês, né, para você conseguir, né, para você conseguir resolver essa bronca aí, teve gente que pediu dinheiro emprestado, teve gente que passou cartão, teve gente que, enfim, deu seus pulos, né? Teve até um guerreiro, teve até um guerreiro que é um grande amigo meu, que ele era cabeleireiro na época, ele era professor, e, tipo, quando saiu, ele se assustou com os valores, e, tipo, ele era na cidade pequena, né, lá de Dois Riachos, e ele, como é que eu posso falar? A ideia dele foi genial, ele conseguiu fazer uma vaquinha, certo, onde ele conseguiu arrecadar isso em 2, 3 dias, né, ele conseguiu custear todos os exames dele, Fez aqui né, online, e foi?
Ele fez uma vaquinha online, foi. E aí, assim, as pessoas ajudaram, as pessoas da cidade ajudou, outros candidatos ajudaram também, certo? E aí, ele é um cara extremamente do bem, um cara gente boa. A partir disso, né, a partir ele conseguiu custear e a sobra do dinheiro ele reverteu para outros candidatos que também que estavam tendo dificuldade financeira, né? Caralho, E aí massa, história massa. é, e conseguiu, e conseguiu passar nessa etapa. E hoje aí tá vibrando comigo lá no 7º Batalhão, lá no Sertão. Bom, muito bom, muito bom. Essa questão aí, só um adendozinho, alguém colocou aí, se fizer pelo SUS, morre e não entrega. Galera, totalmente descartado a hipótese de você fazer esses exames pelo SUS, certo? Porque você tem prazo para entregar. Então você tem um prazo para entregar esses exames, então esqueça completamente o SUS. Se você tiver algum tipo de conhecimento lá, que alguém agilize para você, você pode até fazer alguns pelo SUS para agilizar, mas eu afirmo a você categoricamente que a maioria dos exames você vai ter que fazer particular. O Felipe falou aí um ponto também interessante, que é a questão do plano de saúde. Quem tem plano de saúde, que eu tenho certeza que é a minoria, Isso, vai levar exatamente. uma vantagem, vai levar uma vantagem muito grande em relação a essa questão dos custos aí. Deixa eu desativar aqui os comentários, tá? Já desativou os comentários aqui um pouco. Então, vai levar vantagem disso daí, mas a grande maioria não tem. Então, o que ocorre? Um aluno falou aí na tela, eu achei interessante. Meu amigo, se vira. Enquanto o mundo gira, o soldado se vira. É um jargão que você vai aprender quando você estiver no curso de formação. Enquanto o O mundo aluno, né? gira, o aluno, melhor ainda, enquanto soldado, né? O soldado não, o aluno. Enquanto o mundo gira, enquanto o mundo gira, o aluno de polícia se vira. Lógico que a gente não está falando aqui que é fácil, ninguém tá com esse tipo de Nem discurso aqui. barato, né? Nem fácil e nem barato. A ideia não é essa. Exatamente. Mas já vai ser o primeiro desafio que você vai encarar aí. Entendeu? Então, como você sabe que você já praticamente vai ser. Daqui a pouco você está formado como policial militar, você está recebendo apenas uma bolsa como aluno, você vai ter que pedir emprestado, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer uma rifa, você vai ter que fazer uma vaquinha online. É que nem um aluno falou aí, vende a moto e anda de ônibus, Exatamente. vende o celular e anda com o celularzinho mais fraco, lanterninha. São as Pode falar. prioridades, né? A partir do momento que você adentra, né, numa situação dessa aí, que você passa um grande lapso da temporada da sua vida se dedicando a isso e você chega no seu objetivo, você tem que fazer tudo para tentar manter, para tentar chegar lá, né? Os exames, eles não são baratos, né? Assim, por exemplo, se a gente for contextualizar a nossa cidade, em Penedo não faz todos os exames, certo? Consequentemente, você vai ter que deslocar para outros locais, por exemplo, para Arapiraca, para Aracaju, para Maceió. Para as Quer dizer, capitais, geralmente, né? oi? Geralmente, dependendo do local que o cara tiver para as capitais, né? Sim, sim, O né? cara sai do E interior para aí, a capital. isso, e exatamente, né? Por exemplo, não é todo mundo de capital que passa. Tem muita gente do interior aí, que, por exemplo, que às vezes tem até dificuldade de transporte para ir para um grande centro para fazer esses exames, né? Tem a questão que existem outros colegas também nesses grandes centros para fazer os exames, quer dizer, às vezes há a questão de superlotação nos centros, né? Porque na verdade eles não suportam, tipo, eles têm a demanda dele natural, né? Daqui a pouco chega 100 alunos para, tipo, no oftalmologista para fazer campometria, enfim, os exames, se deu para entender. Quer dizer, não dá para fazer naquele dia, você tem que marcar para outro dia, se deu para entender. E No aí é caso, tem aquele. alguns exames bem específicos, né? Que não são solicitados rotineiramente. Que Isso, são mais exatamente. focados para um concurso público, não é isso? É isso que você está querendo dizer, não é isso? Não, tem, na verdade é o seguinte, existem os exames normais, né? Só que, por exemplo, existe a demanda normal para a população, que, sei lá, vai 20 pessoas dia para fazer aquela consulta, para fazer esse determinado exame. E aí, consequentemente, chega 100 alunos, chega 100 candidatos do nada para fazer aqueles exames. Quer dizer, você superlota aquele espaço ali que não suporta aquela capacidade. Aí quer dizer, você tirar uma segunda-feira para fazer exame X, você já não consegue. Se deu para entender, você tem que ir, vamos supor, na terça, aí na terça-feira você já não consegue. Você tem que se programar para aquilo. Entendeu? Assim, existem várias intempéries que você consegue, que na verdade que você passa. Né? Assim, tipo, vamos supor, no meu caso eu tive um mês, certo, para resolver isso aí, eu tive muita dificuldade, né? E olha que, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, né? Eu já tenho morado em Aracaju, já tenho morado em Maceió, quer dizer, já tinha um certo conhecimento, né? E eu tive algumas dificuldades ainda, deu para entender? Imagine as pessoas sei lá, no centro inferior tem alguma dificuldade, por isso que tem que ter muita atenção e a questão de programação. Eu Muito bom, aconselho, muito você bom. faz a Boa dica. prova,
você faz a prova, sempre tem, né? Tipo, você acertou quanto, né? Sempre tem aqueles gabaritos extraoficiais e existem os sites, né, que vão especulando aí a média de nota. De olho na vaga, né, De por olho na exemplo, vaga, né? exatamente. E o pior, ou o melhor, que a projeção que eles fazem, muitas das vezes acerta, né? Um pouco mais, um pouco para menos, mas acerta. Quer dizer, 90% dos candidatos já vão saber que estão aprovados. Só tem um ou isso, e outro que vai. aí, isso, e aí você, quer dizer, você já vai ciente, né? Você já fica ciente do que você precisa fazer, né? Você já vai olhando, onde você pode fazer aquele exame, quanto custa, para se programar. Porra, deu certo, guerreou, né? Cada um vai atrás da sua guerra e vai lá e tenta passar essa etapa, né? Que assim, Então, olha aí uma dica aí. Para quem está chegando agora, galera, a gente está falando aqui sobre os exames médicos da Polícia Militar, certo? Estamos entrevistando hoje o soldado Brito e ele está explicando alguns detalhes e alguns bizus. Então, só para reforçar aí, Felipe, o bizu que ele está falando. As coisas não acontecem do nada. Você faz a isso. prova. Ninguém tá ali Ah, de graça, entendeu? Não ninguém, cai de paraquedas. não cai de paraquedas, entendeu? Tipo, você fez a prova, o cara falou aí, 30 dias é pouco tempo, mas não é 30 dias. Por quê? Como o Felipe falou, você fez o concurso, pô, quando você faz uma boa prova, a primeira coisa que você faz é pegar a sua nota, jogar nos grupos da galera e perguntar, galera, a minha nota foi tanto, e a sua? Quando você Exato. começa a ver que você tem A nota média, uma média, você já começa a perceber que você já está ali no páreo. E ainda tem um exato. site que é muito conhecido, é o De Olho na Vaga. Quando você coloca o De Olho na Vaga lá, a maioria da galera coloca a nota lá, não precisa colocar todo mundo, porque o site calcula uma probabilidade, você começa a perceber que você está na briga. Então, você percebe que você está na briga, você não vai ficar à toa, pô. Você já começa a se organizar, como o Felipe falou. Peraí, bicho, tô vendo aqui, são 1.000 vagas, pelo que eu vi aqui, eu tô entre os 500 primeiros. Você já começa correndo atrás ali, você já vai ganhando tempo. E já vai Exatamente. começando a mentalizar, começando a botar o tique do técnico para funcionar, para saber como é que você vai conseguir recurso para aquilo ali. Ninguém está dizendo que é fácil. Peraí, nada nessa vida é fácil. Não é agora que vai ser fácil para vocês. E outra, não Exatamente. fique peleurado, não. Eu vou endoidar, não tenho dinheiro, vou desistir, não. Meu amigo, primeiro estude. Passe na Exato. primeira etapa. Quando você passar na primeira etapa, aí você começa a endoidar disso. O objetivo da live de hoje não é isso. O objetivo da live é esclarecer para vocês. Exatamente, tendo em vista que o concurseiro ele é curioso por si só, né? Assim, além dele ser curioso em todo o conteúdo programático, em provas anteriores, ele fica curioso para saber como é inclusive o próprio curso, né? Como é o curso de informação, como é o Cefap, como é o trabalho do dia a dia, né? E Como é tem o que ser, teste né? Tem que físico. ser, né? Tem que ser, porque na verdade isso motiva, né? Isso motiva ele a estudar, a querer. Só que ele também não pode atropelar. Porra, eu vou me preocupar em relação aos exames, certo? E sem se preocupar em estudar, sem botar o bumbum na cadeira para estudar, pô. Né? Sem pegar o direito, sem pegar o português, sem pegar a informática, a matemática. Deu para entender? Ou seja, vocês que estão aí, né? Os exames é muito importante, mas como o Hugo falou, antes disso, vamos lá, vamos ver, vamos se organizar para estudar. Entendeu? É ter o foco, né? O foco diário, de manhã, tarde à noite, de acordo com a possibilidade de vocês. A gente sabe que no dia de hoje, para estudar não é fácil, né? A gente tem que abdicar de muita coisa, muita gente trabalha. Só que o sonho está aí, que é para a gente caminhar e que é para chegar lá. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem seu caminho, certo? Mas pode ter certeza que, se você acha que tem dificuldade, pode ter certeza que tem alguém que tem mais que você, certo? E cabe a cada um, dentro das suas possibilidades, se concentrar, focar, e pode ter certeza que a receita ela é bem simples, é parar, sentar, estudar, dá certo para todo mundo, independente se agora, se é depois, né? Uma hora vai dar. A E pegada olha é que, essa. e olha que quem está falando isso é um cara que foi aprovado recentemente, certo? Isso, O Felipe, ele foi formado agora, ou seja, ele é da última turma agora, exatamente. 2018, certo? O Felipe é da turma de 2018, ou seja, ele ainda está com cheiro de Cefap. Eu estou sentindo daqui o cheiro do Cefap, cheiro de aluno. Então ele está falando com Bons propriedade, tempos. certo? Ele está falando com propriedade do que ele Bons está tempos. falando, e eu sempre digo, o Felipe estudou, passou recentemente, se ele conseguiu, você consegue também. Ele está falando algo parceiro para vocês. Deixa eu olhar aqui só Exatamente. umas perguntas, Felipe. Tá, Só pode ficar à vai dar vontade aí, uma depois a gente misturada aqui, direciona. a gente vai dar um direcionamento. Bom, Aí, deixa eu ver a pergunta em relação. O exame que mais reprova. O exame médico que mais reprova. Você tem como desenrolar isso pra gente, Felipe? na verdade, Hugo, o que acontece? Cada tipo de exame ele existe seu problema para reprovação, né?
por exemplo, se a gente for pegar algo simples, né? Algo simples que pode ser que você tenha dificuldade. Questão de pressão. Por exemplo, eu tô nervoso, certo? Tô nervoso no dia você vai levar os seus exames, né? A gente passa pelos médicos e aí você fica nervoso, sua pressão sobe. Do nada ela sobe por causa do nervosismo, né? E aí, tipo, você vai aferir a sua pressão, daqui a pouco ela tá alta, aí o médico pede para você sair, daqui a pouco você retorna, a pressão tá alta de novo. Você sai, quando volta ela tá alta. Quer dizer, você tem problema de pressão alta, né? Que nos exames, inclusive, você não pode ter pressão alta desregulada, certo? Que isso é um motivo de reprovação. Aí quer dizer, por causa do seu nervosismo, você vai reprovar ali na hora? Não, você não vai. Só que, consequentemente, você vai ter que ter um gasto a mais, certo? Para você provar que você não tem pressão alta. Tudo isso por causa do seu nervosismo. Boa, muito bom. Muito Deu bom. para entender? E Boa aí, dica. tipo, dentro desse contexto, né, assim, cada exame tem a sua perspectiva. Por exemplo, se a gente for pegar, sei lá, Perfeito. a questão cardíaca, né? Nós temos 3 testes, né? É o ecocardiograma, o teste ergométrico e o eco, o eletro e o teste ergométrico. Quer dizer, para você ver, né, como vai haver o funcionamento do seu coração, né? Do seu movimento de sangue, tudo direitinho. Mas aí você tá nervoso. Quer dizer, é uma variação, é uma arritmia. E aí você vai ter que ver todas as possibilidades para se encaixar dentro daquilo dali para você provar que você não tem um problema, né? Por isso que o Boa. ideal, dentro desse contexto todinho de exames, né, obviamente, se você não tiver um problema crônico, né, a dica que eu dou é você se cuidar. É você fazer atividade física, que você consegue regular todas as suas taxas, né? Você consegue potencializar a questão do seu físico, né? Da sua aptidão física. Tentar trabalhar tentar se nutrir, na verdade, de uma forma adequada, né, para que as suas taxas elas não alterem, por exemplo, nos exames laboratoriais, né, e consequentemente, se você não tiver nenhum problema crônico, você não vai ter problema nenhum em relação aos exames. Obviamente que em alguns momentos pode ser que tenha um candidato ou outro que não saiba a patologia que ele possa ter e ele acabe descobrindo nessa bateria de exames, porque, como eu falei, são 10 tipos de exames, certo? Que 10 não, são 10, só que aí tem a questão do toxicológico, a questão toxicológico e tem a questão... Toxicológico, se o cara for reprovado, aí já é outra patologia que ele tem, né? Exatamente. Aí já é outra patologia que ele Na tem. verdade, ele está fazendo concurso errado, né? Concurso Exatamente, para maconheiro exatamente. não é concurso para polícia, para segurança Exatamente. pública. Com Aí quer certeza. dizer, aí dentro desse contexto, até me perdi o que eu tava falando, bicho. Não, Aí ele tava dentro, falando de reprovação. Polícia de dentro desse, reprovação. dentro desse contexto, você vai ter que se cuidar, certo? Porque assim, você precisa saber o que é que você quer, né? E aí, pô, se você se cuida, você vai. Se você não tiver nada normal, você vai conseguir chegar lá. Obviamente, como eu falei, se você tiver alguma patologia que seja algo crônico, você acaba descobrindo nos exames, aí é outro problema. Como, por exemplo, teve pessoas que eu conheci que, por exemplo, dentro dos exames oftalmológicos existe o teste de Shihara, né? Que é para saber se você tem um daltônico ou não. Por exemplo, teve gente que eu conheci que tipo, não sabia que tem um problema de daltonismo, quer dizer, fez o teste de Shihara, né? Que são 24 lâminas, onde existe um jogo de luzes, e aí, consequentemente, você olha para a lâmina, você vai saber se você vai tentar identificar algum número que esteja ali, certo? Por exemplo, se você tiver dificuldade, quem é normal consegue dizer de boa certos números que estão ali, consegue dizer de uma forma tranquila. Se você, por exemplo, tiver uma dificuldade em alguns números, sei lá, é o 3, você disse que é o 8, quer dizer, você já tem um certo daltonismo, pelo menos para o teste, deu para entender? Mas o teste ele reprova, né? Se você errar, por exemplo, 3 lâminas do teste de Shihara, você é considerado daltônico e no laudo médico ele vai colocar, né, que você não foi aprovado no teste de Shihara. Se deu para entender? Essa observação foi muito importante aí que o Felipe falou. Eu recebo diariamente a galera perguntando para mim. Às vezes eu tenho vontade de dizer, galera, eu não sou médico não, mas como a gente gosta de tratar bem o público da gente, a gente Isso, tenta sempre exatamente. responder da maneira mais educada possível. Mas, galera, eu não tenho noção nenhuma do que vai reprovar, o que não vai reprovar você. Vai estar no edital. O que vai Isso, reprovar ou exatamente. não. E outra Mas, coisa, mas só um adendo. Mas é o seguinte, eu sempre digo aos meus alunos, porra, não se reprove, bicho. Porque o cara chega para mim, professor, eu tenho um problema na coluna. Não vou fazer o concurso por isso. Meu amigo, você está se reprovando antes da hora. exatamente. Você Por tem que exemplo, ter
Autocontrole. Por exemplo, a questão do problema da coluna, né? Aí tem gente, quase todo mundo, se a gente for pegar uma grande parte da população, nós temos escoliose, né? Que é um desvio lateral da coluna. Todo mundo tem, né? Toda a Boa, população. Só que o boa. que Bom acontece? saber. Alguns existe uma angulação maior e outras existe uma angulação maior. Um pouco, isso varia muito do seu estilo de vida. Se deu para entender, por exemplo, se eu, sei lá, sou estudante, eu ando com a mochila nas costas, ou então se eu passo o dia no computador, passo o dia no celular, eu não tenho hábitos de atividade física que possa fortalecer, por exemplo, os meus músculos eretores das costas. Aí, quer dizer, consequentemente, eu vou ter uma fraqueza na coluna, certo? E vai haver com que há esse desvio, certo? Mas, Felipe, onde é que isso entra no concurso? O concurso diz que você precisa do raio-x, certo? Em várias projeções. Ela, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, na posição. Caramba, deixa eu lembrar aqui. Assim, na posição ortostática, certo? Que é a posição de frente. Na posição decúbito, que é na posição deitada. Quer dizer, dentro disso, no edital ele pede uma certa angulação em cada situação, por exemplo, na situação de escoliose, na situação de toracolombar, para saber se tem cifose, se você tem algum problema, se você tem outro. Quer dizer, se você estiver fora dessa angulação, você está reprovado? Não, você não está. Por quê? Porque o edital diz que reprova, mas você pode o quê? Você pode se antecipar, certo? E fazer uma atividade, fazer um pilates, fazer um RPG, ir para uma academia, procurar um profissional qualificado para ele fazer essa sua correção postural. Por exemplo, você leva os exames, aí você é dado como não apto, certo? Só que assim, ele dá um prazo para você provar que você não tem aquele problema. Porra, aí você viu que a sua angulação, sei lá, para escoliose é 10 graus, né? Ele pede aceitável 3, mas ele dá 10 para reprovar, um exemplo da escoliose. O que você vai fazer? Você vai procurar uma atividade física, vou procurar um alongamento específico para você corrigir, para quando tirar o raio-x de novo, tá lá a coluna alinhada. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um grau leve de escoliose, nada mais, nada menos que muitas das vezes é adquirido, né, no dia a dia. E você tem como corrigir isso? Tem. Só Olha, cabe você procurar os meios necessários para você conseguir corrigir isso. essa dica Deu aí, para entender? essa dica foi de ouro, essa dica aí. Repara a dica que ele está dando aí. Isso é uma dica bem específica que eu acredito que difícil você ouvir isso em algum lugar. Eu mesmo não tinha gabarito para dar uma dica dessa. O Felipe está dando essa dica com propriedade. Dois pontos, propriedade e autoridade que dá para ele. A formação dele, né? A formação dele em educação física, ele tem esse gabarito para isso. E o fato de ser bisurado de estar recentemente aprovado no concurso. Olha que dica de ouro. Imagine, o cara que assistiu essa live de hoje, que ficou para assistir essa live de hoje, sexta-feira à noite, tá aqui assistindo essa live, a live já valeu por isso. Sem brincadeira, Felipe. A live da noite já valeu por isso. Porque isso aí Sim. você não vai ouvir em lugar nenhum. Foi o que ele falou. Ele disse o seguinte, eu estou fazendo um resumo do que você falou antes. Às vezes você faz o exame e o exame dá reprovado. Em algum motivo. Como ele falou aí, a pressão deu alta. Não necessariamente você, candidato, vai colar as placas e vai dizer, caralho, eu tenho um problema de pressão, eu estou morrendo, eu estou arrombado, eu vou desistir. Não é isso. Às vezes a sua pressão ela está alterada por um fator emocional. Então, se você fez o exame e deu alguma alteração, você, candidato, não está reprovado. O que é que você vai fazer? Você vai ter que fazer exame novo. Ah, professor, eu vou ter que gastar de novo. Não, você faz assim, você não gasta de novo e perde o concurso. Você não faz, você não gasta mais e você perde o concurso e espera para o próximo. Lógico, se você fez o exame e deu alguma alteração lá, meu amigo, você refaz o exame. Muito provavelmente você vai procurar ajuda médica, perguntar o que aconteceu, você vai refazer aquele exame, muito provavelmente, quando você fizer novamente, aquele exame vai dar positivo, vai dar negativo. Outra dica que ele falou aí também. Às vezes a gente descobre algum tipo de problema de saúde durante os exames. Faz parte. Faz Quantas vezes a parte. gente faz um exame de rotina, a gente tá bonzinho aqui da Silva, quando vai fazer o exame de rotina descobre. Ah, professor, então eu Exatamente. tô ferrado, eu vou descobrir. Meu amigo, eu sempre costumo dizer o seguinte, Brito, não só na minha vida, esse concurso público, na minha vida pessoal. Um dia de cada vez. Primeiro, hoje, essa live não tem o objetivo de assustar vocês, amedrontar vocês. Não, o objetivo dessa live é esclarecer a vocês, até para vocês saírem na frente, pelo fato de ser do HD Cursos aqui, vocês já estão saindo na frente, vocês já vão ter uma noção do que vão encarar. Mas não quer dizer que você já vai se aperrear por isso. Beleza? Então,
Essas dicas aqui foram de ouro. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Felipe. E aí? O exame que mais reprova os exames odontológicos reprovam. Reprova. O exame odontológico você faz o raio-x, né? O raio-x da panorâmica, né? E dentro disso você vai procurar um cirurgião dentista, né? Para além dele laudar, né? Esse raio-x, existem outras questões que ele precisa avaliar, né? E aí, por exemplo, se você tiver algum problema, se ele tiver como tratar, ele vai tratar. Se ele não tiver como se ele não tiver como tratar, ele vai laudar aquilo, né? Dentro do contexto do que o edital pede, né? Inclusive, além da gente passar por um dentista particular para laudar, por exemplo, o raio-x, né, da panorâmica, a gente passa por um dentista do próprio certame. Por exemplo, eu fui para o dentista, né, fiz a panorâmica, no dia dos exames está lá, o dentista da UFAL para avaliar, né? E eu fui curioso no dia, No porque caso, eu um tinha dentista acabado... da Sebrasp, no caso. Sim, sim. Da UFAL eu digo porque foi na UFAL que eles tinham parceria, né? E a UFAL, Sim, o entendi. dentista Não, da UFAL entendi. foi Agora ficou avaliar. claro. Hein? Entendi. Inclusive, na semana do exame eu fui jogar bola e aí eu acabei cortando, né? Tava usando aparelho e acabei cortando toda essa região aqui, na parte interna da bochecha. Quer dizer, tudo rasgado, minha bochecha foi. E aí o dentista, ele passa a paleta e perguntou o que é que foi, né? Perguntou, você Ele, tava brigando, não foi? Você tava Oi? brigando, soldado? Ele, Soldado Brito, você tava brigando com alguém antes de vir candidato. pra cá, candidato? Você tava brigando, meu filho? Aí ele perguntou, né, o que foi aquilo, ter sido um trauma. Eu falei, não, doutor, aqui eu fui jogando bola, tomei uma cabeçada e realmente cortou, né? E aí, obviamente, ele conhece, viu que realmente tinha sido um problema de um choque, sem problema nenhum. Fez a avaliação lá e deu certo. A pergunta aqui do cara. Cara, e reprova? Cara, e reprova, boa pergunta. Essa pergunta, como é o Pode nome? chupar chiclete, galera. Pode chupar chiclete. Qual é o nome do guerreiro aí Ice que perguntou? Top Sorveteria. Por isso, Por isso. Ice Top Sorveteria. Meu amigo, E- sorvete da cara não. Que dá cara e não escovar os dentes, viu? Então, essa pergunta eu não vou saber responder porque é bem específica, né? Mas Para. pode ter certeza que ela está no edital, né? Se você parar para dar uma olhada no edital, vai estar todas essas perguntas, né? Principalmente das questões dos exames, né? Do que Cabeça pode de gelo. reprovar ou não. A pergunta que não quer calar aqui. Uma pergunta que perguntou, mas todo mundo está querendo saber. No total, gastou quanto? Então, ó, a questão do gasto, né, certo, no concurso, ele é bem relativo, né? Por quê? Porque existem várias possibilidades. Como, Felipe? Eu posso estar no grande centro, onde os preços provavelmente vão ser um pouco mais acessíveis, certo? Eu posso estar no centro inferior, que na verdade a demanda ela não é tanta, os preços são um pouco mais altos, certo? Eu posso ter plano de saúde onde algumas coisas vão baratear para mim, certo? E assim vai, certo? Eu posso, como é que eu posso falar? Entrar com várias pessoas, certo? Para fazer determinado exame e a gente fazer um acordo com a clínica. Olha o bizu Ou aí. seja, Bom aí, boa ou dica seja, aí, o, viu? o, o valor ele vai variar muito. No meu caso, certo? No meu caso específico, graças a Deus eu tenho um plano de saúde. O meu pai, ele é funcionário público federal, né? E aí a empresa que ele trabalha, ela tem esse benefício dos planos de saúde, né? Ela oferece 3 planos de saúde, onde nós temos os 3. E graças a Deus eu consegui fazer os meus exames pelo plano de saúde. Só Mas se que, fosse se fazer uma média aí de exame, você Então, acharia mais ou vamos lá, menos quanto? vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só que, tem alguns exames, por exemplo, que o plano não cobre, né? Que meu plano não cobriu. Como, por exemplo, a espirometria, certo? Como, por exemplo, o toxicológico, ele não cobre, certo? E aí, dentro de alguns contextos, ou dentro desse contexto, na verdade, eu gastei em torno de 700 a 800 reais. No Então, meu caso R$ 700 com plano de específico, saúde, né? com plano de saúde. Veja só, no meu caso específico, eu gastei pouco, certo? Eu gastei pouco por causa dessa vantagem de eu ter o plano de saúde. Só que, dentro desse contexto, né, dos exames, a gente vai pesquisar, a gente vai olhar para saber tipo, se vale a pena ir no plano ou não, e a gente acaba pegando os valores desses planos, né? Como eu falei, desses exames. Como eu falei, eu trabalhei um tempo na Unimed,
E isso me fez eu ficar apto a conhecer vários locais que faziam vários exames desse, né? E aí, Aham. consequentemente, eu sabia de alguns que tinham plano, outros que a gente teria que pagar. E aí, assim, dentro disso também, a gente foi pesquisar para saber a questão se valia a pena, que valia pagar pelo plano ou não, porque tem uma participação hoje que às vezes vale a pena você pagar fora. O apanhado geral, a média de valores, né, que a gente pegou, inclusive eu peguei alguns valores antigos, né, e quando você me convidou, né, para participar dessa live, eu fui Investigar. fazer uma apanhada, certo? Eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma investigada em relação a valores, né? Eu pesquisei nos locais que eu tinha feito certos exames, tanto em Arapiraca como aqui em Penedo, algum em Aracaju, e fiz uma média, certo, de valores. Nem eu peguei o mais alto, nem eu peguei o mais baixo. Eu trabalhei com a média, né? Certo. Onde todos os exames, ele ficaria em torno de R$ 3.900. Todos os 4K, exames. né? 4.000. Vamos botar em 4 mil, só que assim, a média é 3.900, 4 mil. Todos os exames, se você não tiver um plano de saúde, se você não tiver, se você não se juntar com os colegas para pedir desconto em uma determinada clínica, se não tiver, por exemplo, alguma associação da cidade de vocês, certo, que ela tem uma facilidade para desconto em relação a algumas clínicas, certo? Ou seja, isso aqui se você, porra, não quero depender de ninguém, eu vou gastar isso aqui com os meus exames, né? Eu vou chegar na bucha e vou pagar e pronto, acabou. Obviamente que existem vários fatores que vai fazer com que a gente tenha esse desconto, né? Com que a gente pague menos do que isso. Ou Uma dica seja, você... interessante aí, Brito, uma dica interessante aí que eu não tinha conhecimento, até fico surpreso com essa dica sua aí. Essa dica ele falou muito interessante, viu, galera? Se juntar uma turma, faz uma comissãozinha aí de 10, 20, 30 alunos, 50, o que for, vai numa clínica e informa que vai uma galera e barganhar desconto. Exatamente. E barganha, né? E barganhar um desconto para poder dar uma aliviada. Outra dica que eu dou Exatamente. também, que pelo menos eu conheço aqui na minha cidade, geralmente tem locais como a Santa Casa, a Santa Casa, as Santa Casas, que você faz um cartão. Aí esse cartão, geralmente você só paga uma vez, pô. É um cartão de desconto, é bem interessante. Vamos supor que você paga R$ 80 aí. Aí, se você tiver esse cartão, cada exame que você faz, você tem 20, 30% de desconto. O que você vai fazer? Você vai ver o valor desse cartão, cada clínica que você for fazer, que vai fazer muito exame, você vai lá e pergunta. Faz esse cartãozinho, pergunta o valor do cartão e pergunta o quanto de desconto você vai ter em cada exame. Vai para a caneta, vai para sua canetinha lá, calcula e vê se vale a pena ou não. Porque tudo isso aí já vai abatendo aí o prejuízo no total, tá certo? Então, tem esse outro bizu aí também. Eu vou agilizar aqui as perguntas, porque tem um bocado de pergunta, Felipe. Próxima Próxima, aí. per... Bota aí. Próxima pergunta. Brito, você já iniciou os exames quando viu a sua nota antes do resultado? Qual foi sua nota? Então, a minha nota no concurso foi 7,7, né? Fiz 77 pontos, a média de corte foi 74. E, na verdade, um fato curioso para esse concurso foi porque, na verdade, Hugo, quando eu fiz a prova da PM de Alagoas, eu estava estudando para Pernambuco, né? Assim, o edital do concurso de Pernambuco era um edital que me favorecia mais, certo? E eu estudei bastante para Pernambuco e tal, e deixei Alagoas um pouco de lado. Por mais que eu seja daqui, eu achei que eu teria um pouco mais de facilidade para estudar para lá, porque a prova também lá era primeiro, né? Quer dizer, eu acabei fazendo a prova de lá, acabei passando, né? Eu morava no Sertão na época, eu fui dar aula no Sertão, morei uma temporada da minha vida no Sertão, e comecei a organizar as coisas para o concurso de Pernambuco, né? E posteriormente, quando eu comecei a organizar essas coisas, questão de exame, aí faltava assim pouco tempo, eu digo, poxa, eu tinha estudado um pouco para 2017, né? Eu digo, eu vou dar um estudo agora para de Alagoas. E aí comecei a estudar e fiz a prova, gostei da prova, né? E quando eu estava na fila para entregar os exames, um detalhe é que eu tinha o cabelo grande, né? Na época que eu fui levar os exames pro concurso de Pernambuco, e todo mundo que passava sempre mexia, eita, vai cortar esse cabelo, né? O pessoal da própria organização, tipo, vinha perturbar. E as pessoas começavam a conversar comigo e perguntavam se fez de Alagoas, é de onde? Eu falei, não sou de Alagoas, você fez lá? Eu falei, fiz. Tirou conta, 77 e tal, porra, tá dentro. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. E aí naquilo, eu digo, porra, será que... Mas eu prefiro não criar expectativa, né? Tipo, eu sou o tipo do cara que eu nunca crio expectativa para nada. Por exemplo, se eu fosse um concurseiro agora, estivesse assistindo para esse concurso, eu não criar expectativa. Vou criar expectativa de passar. Eu vou criar a possibilidade de eu passar. Todo dia eu vou chegar, vou fazer por onde, vou me organizar o meu horário, organizar meu material, organizar aqui a minha mesa, certo? E vou criar essas possibilidades, né?
E aí eu comecei a pensar, pô, será que eu passei? Será que... Certo? E quando saiu o resultado, como eu já tinha olhado algumas coisas para o concurso de Pernambuco, ficou um pouco mais fácil. Se deu para entender, eu já fui em cima, já comecei a fazer algumas ligações, como eu já tinha trabalhado na Unimed, como eu já falei, quer dizer, liguei para o pessoal que trabalhou comigo, eles me direcionaram, quer dizer, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu tive pessoas que me auxiliaram, né, pessoas que trabalharam comigo que me auxiliaram em relação a isso. Eu tive alguma dificuldade, por exemplo, alguns exames, porque assim, a questão do plano de saúde, existe a vantagem de você não pagar mais caro. Só que existe a dificuldade de nem todos os locais aceitam o plano de saúde. Quer dizer, o cara que está ali com a bala na agulha para gastar, qualquer local que ofereça aquele serviço, ele vai lá, paga e faz. Aí, quer dizer, eu morava em Dois Riachos, né? Tipo, dava aula lá, na época eu estava dando aula em Dois Riachos, eu me deslocava para Arapiraca, me deslocava para Aracaju, normalmente nas quintas e sextas-feiras, para pegar esses dias de folga e ia resolver a questão dos meus exames, né? Até Entendi. findar o prazo e conseguir fazer todos os exames. Mas eu, de cara não, porque já tinha um prazo anteriormente, eu já tinha um concurso anterior, né? E tinha facilidade de ter uma estrutura que me direcionava, né? Que facilitava para mim. Galera, é o Deu para seguinte, essa entender? pergunta aí é muito simples. O concurseiro, ele é bisurado, pô. Mas, O exato. concurseiro ele tem que estar ligado, pô. Ele tem que estar ligado na manobra, pô. Atento, né? Tipo, pô, tira uma nota boa no olho na vaga, pô, o cara já começa a se antecipar. Então, já vou antecipando isso pra vocês aí, vocês têm que ser safos, vocês têm que estar ligados, vocês têm que estar na malandragem, certo? O cara falou aqui, Rafael, professor, uma dica é procurar essas clínicas de medicina do trabalho. Sempre tem valores acessíveis. Olha aí a galera aí de casa ajudando vocês aí. Procura aí medicina do trabalho. Olha, o que não vai faltar é bizu. O que não vai faltar é bizu, beleza? Para você se orientar e ter uma vantagem, uma economia aí na hora de fazer o exame de vocês. Aí o cara colocou aqui. Então você aconselha o aluno contratar um plano de saúde agora? Com certeza não, né? Porque um plano de saúde, a mensalidade não é barata, né? A É, mensalidade não é cara. barata. Vale a A pena não, mensalidade não é né? barata. Inclusive, Hugo, só para contextualizar aqui, né, eu tô com o Aham. WhatsApp aqui aberto e um guerreiro que estudou comigo, né, no meu, ele era do meu pelotão, Grande Barbosa Silva, acabou de mandar aqui para mim que inclusive ele precisou fazer os exames complementares por causa da questão da pressão, né? Ele teve problema com questão de pressão, questão de nervosismo, quer dizer, teve que gastar uma nota por fora para provar que não tem aquele problema só por causa da questão do nervosismo. Perfeito. Por isso, pessoal, cuidado, né? Cuidado com a alimentação, atividade física, sempre fazendo, né? Porque é aquele tipo de coisa, além de melhorar a questão da saúde, né? Melhorar a questão das taxas, melhorar todo o contexto físico e mental, é, vocês não vão ter dificuldade quando forem fazer os exames, ter algum problema referente a esse contexto, né? Dos exames de saúde. Por coisa Uma per... simples, porque eu quero tomar cachaça. Porra, tomar cachaça é ruim? Depende. Né? Então, que tipo, dar uma maneirada, fazer atividade física. Eu Esqueça a gosto. cachaça nesse período. É, Esqueçam cachaça nesse período. Uma pergunta aqui. Estou fazendo um exato. ciclo de anabolizantes e testo alta e algum efeito colateral pode dar ruim? Pode, com certeza. Né? Com certeza. Primeiro que, se você não for fazer um ciclo de anabolizantes, que na verdade não Acompanhado. seja direcionado pelo médico, né? Quer dizer, você está fazendo errado, aí você está colocando sua saúde em risco, né? Para o seu braço estourar, para sua perna estourar, para você morrer, inclusive, Boa. né? É rápido, se deu para entender. E a partir do momento que você começa a ingerir certas substâncias que o seu corpo não produz, você vai alterar todas as suas taxas, né? O concurso ele é explícito no que ele diz, né, em relação à aprovação e reprovação. Quer dizer, se você faz um ciclo de anabolizantes, tem lá toda a questão dos efeitos colaterais, às vezes triglicerídeo está alto, enfim, mesmo um monte de coisa vai estar alta, as taxas estarão altas, você vai ter que provar que você não tem. Como você está fazendo um ciclo de anabolizantes, como é que se diz? Como é que você vai provar que você não tem um problema? Por mais, assim, por mais que você vai fazer os exames complementares, você vai ter uma dificuldade para provar isso. Se deu para Ou entender? seja, esqueça anabolizantes que você só vai ter dor de cabeça. Próxima pergunta. É, Felipe, além da coluna, eles pedem raio-x pede. ou tomografia das pernas e braços?
Ele pede raio-x, né? Eles pedem raio-x para avaliar isso. A questão lombo-sacral, a questão torácica, a Tomografia de questão... pernas e braços também? Não, o que ele pede é a questão de tomografia, na verdade, é a questão da ultrassom, é a questão do Ah, abdômen, né? Que é para saber da questão abdominal, né? Mas assim, no mais a questão como é que eu posso falar, de estrutura do sistema locomotor, por exemplo, é raio-x, né? eu acho que o cara é seu amigo aqui, é. O Felipe é todo torto e passou, então relaxem. Lourenço Rocha Silva. É meu, Ô, Hugo, esse é meu canga, São miseráveis, todo é meu troncho e canga, torto. Passou, vocês passam, então relaxem. é meu Foi canga bom aí, foi isso meu aí. canga no curso hoje trabalhar comigo, tá na mesma São guarnição que eu. miseráveis. Amigo da Nossa, onça. esse é um sou Eu sacana, mas é também meu sou amigo, todo gente troncho e boa. passei. Ele é traíra, mas é gente boa, né? É gente boa, é safado, Boa mas pergunta dá aqui. pra confiar. Uma pergunta boa aqui. As clínicas e os médicos são indicados pela CESP ou é livre para o candidato Não, escolher o médico que você quiser? livre, né? Desde que ele tenha o registro, né? O registro de qualificação do especialista que é o RQE. A CESP, ela Aquele não, detalhezinho que você não falou, né? direciona, ela não direciona, Boa né? pergunta. O que vem primeiro, o Cefap ou os exames? Então, então, vem primeiro os exames, né? Em outros concursos, em outros certames, vinha a prova escrita, né? A prova objetiva, na verdade. Posteriormente a isso, você ia para o teste físico, né? E depois você ia para os exames. Só que, na verdade, é um pouco, se a gente for colocar, fazer uma avaliação, na verdade, não faz sentido você fazer um teste físico sem você ter uma avaliação médica, né? Anterior. Aí, hoje, de um tempo para cá, eles trocaram, né? Prova objetiva, exames, o teste de aptidão e depois o curso. No meu caso, o curso Boa. da gente demorou um pouco aí, né? A gente teve alguns problemas, mas ao final deu certo. A gente esperou um pouquinho, Que é uma mas ao situação final deu atípica, certo. né? É uma situação, uma situação Exatamente, é. atípica. Próxima Tanto, pergunta. tanto, Economiza quem faz doação de sangue? Doador de sangue? Só se vender o sangue, né? economiza como? Como assim Economiza economiza? quem é doador de sangue, acho que só se o cara vender o sangue, né? Não, na verdade, por exemplo, se você for doador, existem alguns concursos que você prova que é doador e você não paga, por exemplo, Boa. não paga a inscrição, né? Mas assim, Aos exames em médicos não vai relação, influir em não, relação né? aos exames, eu acho que não influi não, né? Não É como influi eu não. disse, né? Só se o cara conseguir vender o sangue, né? Pega o dinheiro do sangue e já economiza alguma coisa, né? Mercado Negro. Isso aí vai pro Guerreiro aí que perguntou sobre anabolizante. Tem, acaba que esse negócio de anabolizante que é sem futuro. O É, próximo, pois é. fala um pouco de cada exame. Galera, não dá para falar um pouco de cada exame porque vai ficar muito longo, certo? Então, a ideia é a gente fazer as perguntas um pouco mais direcionadas, beleza? Porque se falar de um em um, a galera, tá muita gente perguntando aqui quanto gastou. Galera, quem chegou agora e está perguntando quanto gastou, o Felipe fez uma análise aí e gastou em média R$ 3.900. Mas ele já falou que vai variar um pouco de região para região. Vai variar um pouco se você tem plano de saúde, vai variar um pouco se tem cartão de desconto e por aí vai. Outra bizu aqui embaixo, a mulher falou. O Jefinho falou. Atenção, gasto não, investimento. Excelente colocação aí. Excelente colocação. Boa colocação aí. Pé plano e cavo. O cara só falou isso. Eu fiz. Pronto, eu nunca fiz. Mas quem Pô, fez cirurgia de apendicite reprova? então, desde que, na verdade, essa questão de cirurgia, essa questão de problema, é desde que tem uma limitação funcional, certo? Por exemplo, essa questão do pé cavo. Qual a intensidade disso? Boa. Entendeu? Por exemplo, a questão do joelho vago. Qual a intensidade disso? Isso vai atrapalhar em quê? No seu, por exemplo, na sua locomoção, certo? Nas suas práticas. Existe uma questão de funcionalidade. Na verdade, se você Boa, for pegar o boa. edital, se o candidato ele for pegar o edital, em vários exames, ou em vários, por exemplo, em várias condições clínicas, certo? Para reprovação, vai ter lá expresso que vai depender muito da funcionalidade daquela limitação. Por exemplo, vamos supor, Tudo eu fiz uma relativo, né, cirurgia, Felipe? tudo Tudo relativo, eu fiz uma relativo, né? cirurgia de cabeça e pescoço,
tem lá dizendo que pode ser que reprove de acordo se aquilo vai atrapalhar a questão da minha mobilidade. Se Boa. deu para entender. Eu fiz outro tipo de cirurgia, no que aquilo vai me atrapalhar, certo? Assim, no meu dia a dia, para o curso, para a execução do trabalho, né? Que na verdade são coisas atípicas do nosso dia a dia. Nossa atividade é uma atividade bem atípica para o serviço. Aí quer dizer, por isso que existe essa gama esse leque de exames, né? Porque assim a gente precisa de um esforço um pouco acima do normal durante o nosso curso de formação, certo? E na verdade, tanto no nosso curso de formação como na nossa atividade do dia a dia. Como a gente sempre fala, a gente sempre tem que estar pronto em condições, né? Tanto físico como mentalmente. O exame ele serve para isso, para que você não tenha essa limitação, certo? De quando o curso começar, ou então quando a atividade policial começar, que você esteja sempre pronto. Você deu para Essa dica que entender? você falou aí, o Felipe acabou agora de responder um questionamento muito comum entre os candidatos. Professor, eu tenho um problema disso, o professor tem um problema daquilo. Brito, se eu fosse médico, eu já estava rico. Porque o que a galera pergunta de problema de saúde, que eu nem sabia que existia no mundo. Professor, eu tenho um chifre que nasceu no meu nariz. Meu amigo, é cada Pronto. problema de saúde. E essa resposta do Brito agora foi bem clássica. Depende, Concurseiros, depende do grau, depende de cada exatamente. situação. E é o que eu Mas, sempre digo. mas Não para se sanar, reprovem, não se reprovem. mas para sanar todas as dúvidas em relação à dificuldade, senhores, como o professor Hugo falou, ele não é médico, né? O Felipe Por não é isso que eu não médico, respondo. o Por isso que Felipe eu não não é médico, o respondo. Felipe é professor, certo? Existe as coisas do contexto, né? Que eu trabalho, que eu estudo, enfim, as coisas que eu sou especialista, mas melhor, melhor muitas vezes que o Felipe responder pegar o edital e ver a Isso. parte das condições clínicas para reprovação. E Deu para mesmo entender? Se o assim, senhor. consultar um médico, porque às vezes o Exato, cara vê lá. É justamente esse é o exato. ponto. O cara vê lá, sei lá, vou chutar aí, eu nem entendo. Lordose, o cara, porra, tem um desvio na coluna, tô reprovado. Meu amigo, vai depender se esse problema de Isso. saúde que você tem, ele vai atrapalhar a sua locomoção dia a dia, se vai atrapalhar Uhum. você exercer a atividade policial. Não é porque você tem aquele problema ali que no dia a dia, no momento que você fazer o exame, vai reprovar você não. Então, vocês têm que ter um pouco de inteligência emocional. Não é ver lá, parada lá e já colar as placas se aperrear, não. Você tem que ter cautela. E é o que eu digo, uma etapa por cada vez. Primeiro você é aprovado, vai ser aprovado na prova objetiva, depois você vai pensar nisso daí. Se você Uhum. começar a misturar tudo, nenhuma nem outra. É. E também, assim, são coisas simples. Eu sei que o aluno, como eu falei, o aluno ele é curioso, né? Só que ao Uhum. mesmo tempo ele deixa algumas coisas a desejar. Inclusive eu, enquanto concurseiro, se eu for olhar a parte porque assim, até então eu imaginava que não tinha nenhum problema, como graças a Deus eu não tinha, né? Mas assim, Uhum. se o candidato, por exemplo, ele tem um problema que ele acha que pode ser que ele tem uma dificuldade, ele se antecipa e vai no edital e vai estar lá. Tipo, inclusive, Hugo, existem subdivisões para cada problema. Por exemplo, se existe problema de cabeça e pescoço, vai estar lá. Se existe problema de coração, vai estar lá. Se existe Sim. problema sei lá, qualquer coisa vai estar lá. Quer dizer, é muito simples para ele procurar, é para ele encontrar essa informação. Quer dizer, ele não vai esperar, porra, eu vou esperar estudar, vou passar 3, 4 meses estudando pós edital lançado, porque existe também o tempo pré-edital, certo? Eu vou perder um grande tempo da minha vida estudando e, na verdade, eu tenho um problema de saúde que eu não tive a curiosidade de pesquisar se reprovava, aí, porra, eu poderia ter resolvido e vou ter um problema a mais. Quer dizer, você vai tirar 10 minutos para Boa, resolver isso boa. aí e não faz isso, talvez, porque por comodidade mesmo, né? Porque assim, por achar que aquilo por hora não seja importante, mas na verdade são coisas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível, que é para não ter dificuldade posteriormente. Uma Não é pergunta isso? aqui. Será que remédio para emagrecer dá alteração? Remédio para emagrecer dá alteração, porque na verdade, se eu for pegar um exemplo, sei lá, um termogênico, né? Que é um medicamento à base de cafeína, taurina, que vou acelerar meu metabolismo. O metabolismo, ele funciona, sei lá, de uma forma natural, né? De uma forma basal, como a gente fala, o meu metabolismo ele funciona de uma forma. A partir do momento que eu ingiro, por exemplo, um tipo de substância exógena para eu ter um ganho, certo, na minha aptidão, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma interferência no funcionamento do meu organismo.
consequentemente, eu vou ter uma alteração das minhas taxas. Dependendo de como isso esteja, pode reprovar ou não. Parte daquele pressuposto do quanto isso vai interferir. Pessoal, nada é absoluto, certo? Nada é absoluto. Inclusive, algo que eu fiquei até curioso, voltando que um candidato perguntou, a questão do anabolizante. A questão do anabolizante, existe uma... Porra, existe... O primeiro anabolizante ele é proibido, certo? Só para início de conversa, a questão do anabolizante é proibido. Né? O anabolizante, por exemplo, para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo. Certo? Obviamente que existem alguns médicos, certo, que trabalham com hormônios e aí, consequentemente, você vai ter essa reposição hormonal, certo? Para essa reposição hormonal, certo? Que vai fazer com que você consiga ter o ganho em alguma perspectiva que você queira. Só que aí ela foge muito do que a gente faz de forma, como é que eu posso falar? De uma forma... 1 minuto e meio para acabar a live, viu? Só para você quer pegar o gancho aí. Não, certo. Ela vai fazer de forma com que, só pelo simples fato da minha evolução em relação à parte esportiva. Quer dizer, sem nenhum acompanhamento. Deu para entender? Basicamente isso. Observação O aqui. anabolizante é proibido, desde que... É proibido, mas se você quiser reposição hormonal, aí você vai procurar um médico específico para você, certo, ter esse ganho, ter esse reparo se você tiver algum déficit. É basicamente isso. Só uma observação aqui, porque falta 1 minuto. A Isabelle falou aqui. Em relação ao RQE, no site do CFM se consegue pesquisar o RQE. Isso, é o Conselho Federal de Medicina. Então, no Conselho boa Federal de dica aí. Medicina você consegue ter essa informação em relação aos RQEs dos médicos. 40 né? segundos, Felipe. Consequentemente, 40 segundos. Galera, obrigado a todos aí pela participação do Felipe aí. Ocorreu esse atrasozinho aí por questão física, eu estava muito cansado, peço desculpa a todos. Agradeço aí a presença do Felipe, espero ter acrescentado para vocês. Felipe, muito obrigado. 25 Valeu, segundos, Hugo. considerações finais, pode ficar à vontade aí, pode fechar. Não, só para 20 agradecer a segundos. você o convite, né, e parabenizar pela iniciativa, que além de você trazer todo o contexto do seu cursinho, né, para o ganho de prova teórica, aí você tem esse cuidado para as pessoas elas adentrarem, né, um pouco mais na questão do exame, a questão do teste físico.